Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar de uma matéria importante na parte lá de conjuntos, né? A gente vai falar sobre os subconjuntos. Então veja bem, ó, eu separei aqui para vocês um exemplo clássico, né? Peguei um conjunto onde tem 3 elementos e vou ver os subconjuntos desse conjunto. Ou seja, o que são subconjuntos? São conjuntos que eu posso formar a partir daquele conjunto. Então, um conjunto com os elementos 1, 2 e 3, eu posso formar outros conjuntos, que são subconjuntos desse conjunto, que é os conjuntos unitários, que só tem um elemento. Por exemplo, eu posso formar um conjunto só com o elemento 1, eu posso formar um conjunto aqui, né, só com o elemento 2, eu posso formar os primeiros unitários, ó, um conjunto só com o elemento 3, então são subconjuntos desse conjunto aqui, 1, 2 e 3, tá? Conjuntos que eu posso formar com esses elementos. Eu posso formar conjuntos agora com as duplas, tipo, ó, eu posso formar o 1 e o 2, eu posso formar um conjunto com 1 e 3, e eu posso formar um conjunto com 2 e 3. Lembrando que em conjuntos, isso é bom falar com vocês também, em conjuntos, o conjunto 1 e 2 é a mesma coisa que o conjunto 2 e 1. É diferente de par ordenado, tá? Para a gente aqui em conjuntos, 1 e 2 e 2 e 1 é a mesma coisa, beleza? Então, ó, os unitários, 1 sozinho, 2 sozinho, 3 sozinho. As duplas, 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. E eu posso também formar um conjunto com o próprio conjunto. Pode ser um pouco de viagem, mas a gente fala que eu posso formar um conjunto com o próprio conjunto. É da definição de subconjuntos, tá? O próprio conjunto é um subconjunto dele mesmo. E a gente também, por definição, fala que o vazio está contido em todos os conjuntos. Então, o vazio ele é sim um subconjunto. Agora, olha só. Então, esse conjunto aqui que eu formo todos os subconjuntos que um conjunto pode ter, ele recebe um nome de conjunto das partes, tá? Ou também chamado de conjunto potência. O conjunto das partes, ou conjunto potência, é o conjunto que tem todos os subconjuntos daquele conjunto. Vamos ver quantos elementos tem? Se você reparar aqui comigo, nós temos 1, 2, 3, 4, esse conta como um só, 5, 6, 7. Eu tenho 8 subconjuntos ali. Será que esse 8 tem alguma relação com a quantidade de elementos do conjunto? Tem. A quantidade de subconjuntos é sempre 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Então, por exemplo, se nesse conjunto aqui eu perguntasse logo de cara para você, não todos os subconjuntos, mas a quantidade de subconjuntos que ele tem, é 2, sempre 2 elevado ao número de elementos. Como você tem 1, 2, 3 elementos, 2 elevado a 3. O que me garante que esse conjunto vai ter 8 subconjuntos. Então, olha só, as questões voltadas para concursos vão ver que vão estar muito na quantidade de subconjuntos, que é 2 elevado a n. Vale lembrar também que se eu pedir a quantidade de subconjuntos não vazios, a fórmula é 2 elevado a n menos 1. Por que menos 1? Porque é retirando o vazio que está contido em todos os subconjuntos. Vamos ver como isso pode cair na prática. E tem um caso especial sobre isso que a gente vai falar já já. Fica atento nessa aula, que é importante. Eu vou te mostrar como os concursos podem cobrar essas questões. Ó. Primeiro, questões clássicas, né? Depois também terá um vídeo de mais questões falando sobre isso, mas vamos lá. Sabendo que o número de elementos de um conjunto potência, ou seja, conjunto potência é o que? O conjunto das partes, conjunto dos subconjuntos, está entre 504 e 1002. O que podemos afirmar em relação ao número de elementos? Vê comigo, gente. Ó. 2 elevado a 1 é igual a 2, vai vendo. 2 elevado a 2 é igual a 4. Isso aqui é a quantidade de subconjuntos, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto potência, do conjunto das partes. 2 elevado a 3, 8 subconjuntos. 8 elementos no conjunto potência. 2 elevado a 4. Por quê? O número de subconjuntos é 2 elevado a n. 2 elevado a 4 é 16. 2 a quinta é 32. 2 a sexta é 64. 2 a sétima é 128. 2 a oitava é 256. Vamos multiplicando por 2, né? 2 a nona é 512.
Vamos mais um. 2 elevado a 10 é 1024. Vê comigo, gente. Ele falou que o número de elementos, ó, o número de elementos, eu até riscar aqui de verde, ó, o número de elementos do conjunto potência, ou seja, o número de elementos de subconjuntos, tá? Se ele perguntar o número de elementos do conjunto potência, o número de elementos do conjunto das partes, está entre 502 e 1002, 504 e 1002. Qual é o único número desses da tabela que eu fui fazendo aqui de 2 elevado a n, né? Lembrando que é 2 elevado a n. Ó, qual é o único número que está entre 504 e 1002? O único número que está entre 504 e 1002 é esse aqui, ó, que é o 512. Esse é antes do 504 e esse já passou do 1002. Então, ó, o número de elementos desse conjunto, que o conjunto potência está entre 504 e 1002, o número de elementos é justamente o 2 elevado aqui, ó, a n. Esse n é o número de elementos do conjunto. Ou seja, esse conjunto que ele está falando aí é o conjunto que tem 9 elementos. Então, olha que questão bonitinha que pode cair no concurso. Ó. Então, é maior do que 9? É indeterminado? Não. É um número que tem 1 e 8? Não, é um número ímpar. Olha lá, letra D. Vamos ver uma outra questão que pode cair nesse modelo ainda de subconjuntos? Ó, sendo A um conjunto com X subconjuntos. Então, vamos lá, calma aí. Para aqui. Para aqui. Vamos lá, então vou pegar assim, ó, o conjunto A, quantos elementos, ó, número de elementos do conjunto A, NA, quando ele coloca assim, é número de elementos do conjunto A. Esse A tem M elementos. Então, ó, se ele tem, vamos organizar a questão, se esse conjunto A tem N elementos, quantos subconjuntos ele vai ter? Esse conjunto A, em relação a subconjuntos, ó, vai ter a mesma coisa que 2 elevado ao número de elementos, que é 2 elevado a m. E ele falou que um conjunto A tem x subconjuntos, ou seja, o número de subconjuntos que pela fórmula é 2 elevado ao número de elementos, 2 elevado a m, é igual a x. Aí você vai guardar isso aqui. Ele falou que tem um conjunto B. Nesse conjunto B, que eu vou pegar aqui de azul escuro, no outro conjunto B tem y subconjuntos. Ele falou que o número de elementos do conjunto B é m mais 3. Então, vamos organizar. No conjunto B, você tem m mais 3 elementos. Bom, se você tem m mais 3 elementos, o número de subconjuntos que tu vai ter é 2 elevado ao número de elementos, ou seja, 2 elevado a m mais 3. Ele falou que isso dá y subconjuntos. Então, isso aqui é igual a y. Uma relaçãozinha. E aí agora vem a maldade da questão. Toda vez que você olhar para uma potência e essa potência estiver somando, a regra de potência diz que antes de ser 2 elevado a m mais 3, eu poderia escrever isso como 2 elevado a m vezes 2 elevado a 3. Tem uma regrinha de potência, você que está perdidão, né? Quando você tem assim, ó, a elevado a 5 mais 2, é porque isso, antes de ser assim, era assim, a elevado a 5 vezes a elevado a 2. E aí a regra de potência fala assim, ó, repete a base, soma os expoentes. Então é tipo fazer o processo inverso. Tá? Aqui, ó, peguei isso aqui e voltei para esse cara aqui. Então, ó, 2 elevado a m mais 3 é a mesma coisa que 2 elevado a m vezes 2 elevado a 3. Que se eu juntasse, repetisse a base, somasse os expoentes, ia voltar a ser o que era. Tá? Então é uma jogada ali de equação exponencial. Então fica atento aí se você não entendeu isso muito bem. Assiste a aula de equação exponencial, beleza? Bom, só que 2 elevado a m, ó, é o valor do x. Se 2 elevado a m é o valor do x, aqui vai ficar x vezes 2 ao cubo. Então vai ficar x vezes 8 é o valor de y. Olha lá, 2 elevado a m não é o x, gente? Olha lá, 2 elevado a m é x. Então, x vezes 8, ou seja, 8x é o y. Então, y é igual a 8x. Olha lá. Então, dois exemplos de questões que podem cair de subconjuntos aí no teu concurso, tá? Uma envolvendo ali uma questão mais lógica de potenciação e você interpretar ali o enunciado, e a outra envolvendo mais uma equação exponencial, né? Vamos dizer assim.
Bom, e aí tem um outro modelo que que é comum de aparecer, que é o seguinte: a quantidade de subconjuntos com um determinado número de elementos. Então veja bem, vamos supor, ó, quantos subconjuntos com 2 elementos possuem um conjunto com 6 elementos? Isso tem uma fórmula para fazer isso, ó, que é essa fórmula que eu destaquei para vocês. Patrick, como assim? Se nessa questão inicial aqui eu perguntasse para você assim, ó, quantos subconjuntos possuem 2 elementos? Aí você vai falar para mim, ó, os que possuem 2 elementos são esse, esse e esse. Mas aí, se ele me der um conjunto grande, será que eu tenho que abrir todos os subconjuntos para poder ver quantos tem 2, quantos tem 3 elementos? Se ele perguntar assim, quantos tem 3 elementos? Aí eu vou falar que tem 3 elementos, é um só esse. Então, essa fórmula aqui é para você não precisar abrir em todos os subconjuntos, porque dependendo da quantidade de elementos, ficam muitos. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar nessa fórmula, onde a gente vai usar o chamado fatorial. Lá na análise combinatória, né, você vai aprender que esse fatorial, que eu vou te ensinar aqui agora rapidinho, é quando você vai multiplicando todos os números até chegar a 1. Então, por exemplo, quem é o 6 fatorial? 6 fatorial significa 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar a 1, tudo bem? Então, tu vai multiplicando. Então, olha como é que tu vai jogar nessa fórmula. O n é todos os números, todos os elementos que tem naquele conjunto. O P é a quantidade de elementos que ele quer em subconjuntos. Então vamos ler esse exemplo aqui. Ó. Quantos subconjuntos com 2 elementos? O bizu é pensar assim, o P é sempre o menor número. Então ele quer subconjuntos com 2 elementos. Então o P aqui é 2. Tem um conjunto com 6 elementos. Então 6 elementos é o N, é a quantidade de elementos que tem no conjunto. Você vai jogar nessa fórmula. O N é 6, ó, o N é 6. O P é 2, o P é 2, e ali vai ficar N menos P, ó, 6 menos 2. E aí tu vai multiplicando, botar o conceito do fatorial, que é multiplicando o cara até 1. 2 fatorial, 2 vezes 1, 6 menos 2 dá 4 fatorial. Por isso que eu peguei 4, 3, 2, 1, olha lá. E aí multipliquei todo mundo, dividi no final e achei o resultado. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo e fazer junto aqui, eu e você. A quantidade de subconjuntos com 3 elementos possui num conjunto com 5. Então, para você não precisar colocar um conjunto A, B, C, D, E com 5 elementos e vendo todos os subconjuntos, que vai te dar um super trabalho, é melhor você pensar assim comigo. Ó. Quantos tem o menor número é a quantidade de elementos que ele quer no subconjunto, que é o P. E esse cara é o N. Então, N é 5, o P é 3. Eu ensinei que a fórmula para vocês é a seguinte. Ó. É a mesma fórmula da combinação, para quem já está ligado aí em análise combinatória, né? Fica n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Aí olha como é que fica isso. Esse bizu aqui é muito importante, hein, gente? O n é 5, então vai ficar 5 fatorial sobre p fatorial, que seria 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. E aí vai ficar assim, ó. 5 fatorial vezes, dividido, né, por 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que é 5 menos 3. Vamos aplicar o conceito do fatorial, 5 fatorial. O que significa esse 5 exclamação? 5 fatorial. Vai multiplicando o número até chegar no 1. O que significa o 3 fatorial? É ir multiplicando o número até chegar no 1. O que significa o 2 fatorial? É ir multiplicando o número até chegar no 1. Aí você vai cortando quem você pode cortar, quem são iguais, os iguais, ó. Corto 2 com 2, 1 com 1. Esse 3 aqui eu posso cortar com esse 3. E aí a conta fica bem mais simples. Ó. 5 vezes 4 lá em cima, que sobrou, dá 20. 2 vezes 1 que sobrou aqui embaixo dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, a quantidade de subconjuntos que tem 3 elementos num conjunto com 5 elementos são 10. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se tu não gostou também, deixa um like para ajudar aqui o professor, valeu? Se inscreve no canal e fica atento que eu vou postar mais questões, mais vídeos sobre esse assunto para ficar bem claro de como isso pode ser cobrado num concurso para você. Valeu? Tamo junto!